Eu vou escrever o link para me mandar para a galera. Vai. Deixa que eu vou lá no canal. Boa noite, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à live de compartilhamento aqui do Ministério Batista Betel. Já nosso pastor William, nossa pastora Graça vai estar entrando aqui conosco online para poder estar falando aí a respeito dessa programação ao qual a gente vai realizar nessa semana, essa celebração aí do Pentecostes. Tá bom? Vou esperar um pouquinho ainda a galera entrar para vocês passarem a divulgar essa live aí, tá? Vai ser uma live curta, vai ser uma live onde a gente vai só passar informações mesmo a respeito dos nossos eventos que vão ter na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E domingo, 12 horas de celebração ao Pentecostes. Vai ser forte, igreja, vai ser forte. Não tive como me arrumar, né? Esqueci de passar maquiagem, esqueci de ir no cabeleireiro. Tô assim com a cara e com a coragem, tá? E que a gente possa ter um momento aí de muito entendimento, sabedoria, né? Vocês sabem que nossos pastores têm profundo entendimento, conhecimento e principalmente a unção do Senhor, sabedoria, né? E já eles vão estar entrando online aí para a gente estar podendo iniciar essa live de uma maneira definitiva, tá? Vamos esperar a galera entrar aí, vamos ver quem tá vindo, deixa seu like aí. O Felipe tá rindo de mim. Caramba, Felipe. Você tá rindo de mim, Felipe? Poxa, o Thiago já entrou. Felipe, Cristiane, Raíssa, Verônica. Cadê esse povo? Bora, Theo. Cadê esse povo? Cadê esse povo que não entra? Né? Deus abençoe a todos nós aí. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos aguardar mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Já a gente tá online. Como é que tá o som aí? O som tá bom? O som, a imagem? Como é que tá? Hoje, diretamente da central de estúdios da casa do pastor. Eita, povo de Deus. Vem, gente. Tá na hora. Vai conseguir botar louvor e música? Vamos ver se eu consigo. 24 pessoas online nesse momento. Glória. Pô, já tô pronto já. A Renatinha, Gabriele. Fala, Léa. Leandrão, Larissa. Renatinha, ô terra. Fala, Kelly, paz. Glória a Deus. Tô pegando aqui. Então deixa eu só, né? Eu gosto dos... Vamos dar pra você. Liberado. Fala para receber a gente aí, tá? Bom, povo de Deus, vamos receber aí nossos profetas, pastor William e pastora Graça Oliveira. Sejam bem-vindos. Olha que coisa linda. A paz do Senhor, família Betel. Família Betel aí, ó. Incendiado. Paz do Senhor, povo de Deus aí que sentiu no coração de participar dessa live aí com a gente. Estamos assim, numa expectativa muito forte. Né, pastor? Fala aí. Estamos incendiados. Vão ser 5 dias de muita glória do Senhor. Muito Pentecostes.
Amém. Então, amados, nós sentimos no coração de gravar essa live, porque essa semana vai ser uma semana assim, muito tremenda para o nosso ministério. Nós vamos estar envolvidos num grande evento de busca, de um grande avivamento que o Senhor está para desatar, liberar sobre o Brasil. Eu creio nisso. E assim, Deus está fazendo coisas extraordinárias no nosso ministério e o intuito de gravar essa live é justamente para a gente compartilhar o que Deus está fazendo aqui no nosso ministério, o porquê que nós estamos envolvidos nesse evento que vai acontecer de quarta agora até domingo, de 27 de maio agora até dia 31, que é domingo, buscando, né, esse avivamento, e o tema da programação é Celebrando Pentecostes, Avivamento Já, né? Então, Deus tem nos direcionado, que isso não pode ficar só no nosso ministério, e a prova disso é que o Senhor nos deu aí o privilégio de poder estar nas mídias sociais através do canal do YouTube, Facebook, e a gente quer dividir isso com vocês, porque a gente crê que o que Deus está derramando aqui não é para ficar só aqui, amém? A pastora vai estar orando agora, para que a gente, durante a live, ao estarmos conversando com vocês, passando o que Deus está fazendo, Deus possa não só trazer entendimento para a sua vida, mas também possa te incendiar, né? Esse é o objetivo da live. É não só compartilhar o que Deus está fazendo, mas a intenção desse compartilhamento é gerar em você uma, uma sede por Deus, né? Uma vontade intensa de mergulhar, né, no rio de Deus. E Deus vai usar esse ministério durante 4 noites e mais um dia, 12 horas, porque vai ser de sexta, aliás, de quarta agora a sábado, de 6 às 9, 3 horas de louvor e adoração. Vou falar já já como vai ser a programação. E também no domingo, de 9 da manhã a 9 da noite, ininterruptos. E assim vai ser um tempo precioso para o nosso ministério. E nós queremos para a nossa cidade, São João de Meriti, Rio de Janeiro e Brasil. Amém? Pastor, ora então para a gente estar compartilhando. Tranquilo? A paz, gente, mais uma vez. Deixa eu falar algo para vocês. Vocês estão desejosos desse avivamento já? Aleluia. Porque tem gravidez que a gente planeja, gravidez que vem sem a gente esperar. Essa gravidez do avivamento, você precisa desejar. Eu estou desejando muito. Então, como uma gravidez, né? Um bebê, um filho, comece a desejar esse avivamento. Tá bom? Vamos orar ao Senhor? Paizinho, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor já tem feito, Senhor. Pai, no nome de Jesus, todos esses que estão agora conectados, os que vão entrar, Pai, no nome de Jesus, vai gerando nos corações o desejo, Pai, para esse grande avivamento. Eu sei, Senhor Deus, que os que aqui já estão, alguns que entrarão, já estão desejosos, já estão buscando por esse avivamento. Senhor, toma as mentes e os corações, para que o Senhor tenha liberdade nesses dias para tudo quanto o Senhor quer derramar, Senhor. Faz assim para a glória do teu nome, Pai. No nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, amém. Então, amados, vamos entrar dentro daquilo que Deus quer tratar conosco, quer compartilhar conosco nessa noite. Quando nós falamos de avivamento, né, e nós estudamos sobre os movimentos, né, de avivamento que Deus fez na história, para mim está mudo. Para mim ficou mudo. Oi, alô? Tá falando. Opa, agora voltou aqui. Então, quando nós falamos da história do avivamento, um dos avivamentos mais impactantes que encontramos de registro é da Rua Azusa, né? Todos que estudam sobre avivamento sabem que esse avivamento foi estrondoso, foi algo maravilhoso, pela intensidade do que aconteceu. Esse avivamento ele foi liberado em 1906, no dia 9 de abril, quando o pastor William Seymour ele estava fazendo uma visita e Deus derramou
a glória dele sobre a vida dele, e houve ali o início de um grande avivamento espiritual. Uma nuvem de glória pairou, né, sobre a Rua Azusa, sobre o prédio da igreja. E a gente, quando estuda esse avivamento, a gente vê que a glória foi tanta, que a 2 quarteirões, né, pessoas eram curadas de tamanha unção que fluía daquele lugar. Também há relatos que a 1 quarteirão pessoas caíam de tanta unção, do poder de Deus que estava fluindo ali. Há relatos de que pessoas ligavam para bombeiros para falar que a igreja estava pegando fogo, e quando o bombeiro chegava lá não tinha fogo, né? Na verdade, as pessoas, é como se Deus permitisse as pessoas ver o fogo da glória de Deus que estava sobre aquela igreja, né? E, inclusive, a gente conhece como o avivamento da Rua Azusa, mas também há muitos que falam a nuvem da Rua Azusa. Bom, por que eu estou falando da Rua Azusa? Porque Deus deu uma palavra ao pastor William Seymour sobre que 100 anos depois ele traria de volta essa nuvem de glória sobre a igreja, e aí numa proporção muito maior, porque seria sobre as nações, sobre o mundo todo, né? E esse avivamento ele seria um avivamento pré-arrebatamento. Depois, também, em 1913, Deus usou o primeiro superintendente das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, e ele também, sem saber dessa profecia, foi usado também pelo Espírito Santo para profetizar a mesma coisa. Em outro tempo, uma grande mulher de Deus chamada Maria Woodhofer, ela também profetizou sobre este avivamento. E, ao longo da história, nós temos visto muitos profetas, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, trazendo essa palavra profética desse grande avivamento. E quem é entusiasmado por isso sempre está ouvindo alguma profecia. E sempre que Deus fala sobre isso com respeito ao Brasil, Deus sempre fala de uma maneira assim, muito especial sobre a intensidade também desse avivamento aqui no Brasil, que será também de uma forma muito extraordinária. Bom, dentro desse contexto, desde que Deus me chamou para o ministério, o Senhor sempre fez arder no meu coração a chama do avivamento. Eu sempre que ouvi sobre avivamento, isso mexia comigo e mexe até hoje. E o nosso ministério, quando começou, ele começou também nessa direção de buscar esse avivamento, né? Então, há 3 anos, o nosso ministério prega esse avivamento, que a gente crê que em algum momento ele vai ser liberado. E esse ano, Deus nos deu um tema, que é o ano do governo de Deus, e quando o Senhor nos deu esse tema, o Senhor falava muito ao meu espírito que este tema que nós iríamos trabalhar em 2020, ele tinha o propósito de realinhar a igreja dele para o arrebatamento, para o avivamento, e temos obedecido ao Senhor. Então, quando chegou o período agora da quarentena, né, com essa pandemia que nós estamos ainda enfrentando, veio também o isolamento social. Com isso, assim como nós, muitas igrejas, né, elas tiveram que se adaptar à questão dos seus cultos online, fazer lives, e assim também foi conosco. E aí, amados, foi um divisor de águas no nosso ministério, porque não só o nosso ministério foi assistido, né, continuou sendo pastoreado também, podendo não deixar de fazer os cultos aí acontecer nas suas casas também, mas como também Deus também tem alcançado outras vidas, muitas pessoas de outros estados participando conosco. Mas por que foi um divisor de águas esse momento de isolamento social para a nossa igreja? Porque a partir de então nós tivemos que nos adaptar e fazer as lives. E aí o que aconteceu? O nosso ministério, quando foi fazer a primeira live, Deus deu para a nossa pastora, ela que fez a primeira pregação da live, um tema assim, muito oportuno para aquele momento e para esse momento que estamos, porque falava sobre não é só ficar em casa. E depois que essa palavra foi liberada através da pastora, porque nessa palavra ela fala que era um tempo de Deus tratar com as famílias, de Deus realmente trazer um avivamento para as casas,
Diante disso tudo, Deus incendiou o nosso ministério na semana seguinte, que era justamente a semana que tinha começado o isolamento, as nossas células, né? Nós trabalhamos com células, então nossas células foram transformadas em células, em famílias, e aí, amados, nós começamos, então, a viver assim, nas nossas casas, nas nossas famílias, algo extraordinário de Deus. Deus começou a fazer coisas assim, muito tremenda de Deus, começou realmente a liberar uma unção de avivamento sobre a nossa igreja, e foi assim muito impactante. Logo no dia 5 de abril, nós também tivemos o jejum nacional, vocês lembram disso, e Deus me deu uma palavra também sobre avivamento, e o tema foi quando o verdadeiro avivamento virá. E ali, Deus me deu uma palavra, né, quem quiser depois assistir, vai no nosso canal, ela já está inclusive editada, só a mensagem, e Deus foi me dando ali muitas coisas profundas para trazer a igreja justamente para esse realinhamento, para preparar a igreja para viver esse avivamento. E aí Deus começou a dar estratégias, a gente começou com um relógio de oração 24 horas, para buscarmos também pela igreja, né? Buscarmos pela nossa nação, buscar para que o Senhor viesse extirpar do nosso meio, da nossa nação, esta pandemia. Mas nesta mensagem eu falo muito sobre que este tempo da pandemia era um tempo que Deus estava despertando a igreja, era um momento que Deus estava trazendo juízo também, de uma certa forma, para a nação, para o mundo, né? Deus estava chamando a atenção do mundo. E, e aí a igreja vem experimentando um grande avivamento. Quando foi no início de maio, né, nós tivemos acesso a um vídeo por tema Visão para o Brasil, e esse vídeo me chamou a atenção, eu fui assistir e conheci um pastor de Boston, o pastor Jefferson Neto, ele é brasileiro, mas há 20 anos ele está nos Estados Unidos, ali em Boston, e o ministério dele, que ele pastoreia, fica lá. E ele compartilhava, né, sobre uma visão de avivamento, algo que Deus já estava fazendo lá no seu ministério. Deus foi dando a ele algo também, como Deus tem falado conosco, que não é só para ficar aqui no nosso ministério, é para a gente compartilhar. E por isso essa live. Então, dentro desse contexto, quando eu assisti o vídeo, eu fiquei muito impactado, assim, mais incendiado com essa questão do avivamento. E ele ali chamava, né, pastores, irmãos que estivessem assistindo aquele vídeo, que assistisse mais 2 vídeos que ele ia gravar, falando para entender melhor a questão do avivamento para este tempo, porque nesse vídeo, né, ele falava dessa profecia há mais de 100 anos, que havia sido liberada pelo pastor William Simon e outros irmãos que nós já falamos, e que chegou o tempo, né, no entendimento dele, ele entendia que nós estamos diante de um cenário profético para que nós possamos começar a experimentar, né, este avivamento. E aí assisti os 2 vídeos. O primeiro vídeo ele traz um estudo sobre qual é o padrão que Deus trabalha para poder cumprir uma agenda que ele tem celestial, para ele realmente agir, né? E aí você vai vendo ali muitas coisas interessantes que eles vão compartilhando, eles são muito estudiosos nessa área, pesquisadores. O pastor Jefferson é escatologista também, e tem assim um conhecimento muito profundo sobre isso, ele e seu filho, pastor Diego também, que é muito bom nessa área. E no vídeo 2, ele entra mais especificamente sobre a questão do avivamento, né? E aí, por que ele fala que nós estamos diante de uma janela? Ele usa essa expressão, nós estamos debaixo de uma janela para o cumprimento dessa profecia. Porque quando veio essa nuvem de glória de avivamento sobre a Rua Azusa, em 1906, essa nuvem, ela durou 25 anos. Durante 25 anos, a igreja, naquela época, viveu um grande avivamento, e dali também foi que surgiu o pentecostalismo, né? E que foi incendiando outras nações. Então, se a profecia era 100 anos depois, então a gente está entre 2006 e 2031 dentro,
né, desta janela. Claro que isso é só um apontamento profético, não quer dizer que nós não estamos afirmando, nem eu vou afirmar aqui, aí agora, semana que vem, não é isso, a intenção não é essa, a intenção é dizer que existe alguns apontamentos proféticos, algumas leituras proféticas que é possível, né, que estamos dentro desta janela, deste tempo profético, tá? Nós não estamos aqui profetizando, vai ser essa semana, vai ser semana que vem, porque a agenda de Deus não é a nossa agenda, nós sabemos que o tempo de Deus é o Kairos, não é o nosso tempo, não é Cronos, então a gente tem entendimento disso tudo. Mas você vai entender melhor conforme eu vou falando aqui, né? É necessário que eu dê todo esse fundamento para você entender, porque, na verdade, a gente quer que você participe desse evento conosco, né? Principalmente você que é de outras igrejas, não sendo o dia do culto da sua igreja, a gente quer que você participe, porque a nossa ideia é que isso que Deus está fazendo aqui, você também seja incendiado para que isso aconteça no seu ministério, aconteça na sua vida, né? Porque esse avivamento não é para um pastor, não é para uma igreja, mas é para toda a igreja dele na terra. E Deus nunca começa nada com um grupo grande, ele sempre começa com um grupo pequeno. Então, entendemos que nós somos apenas uma faísca desse incendiar que Deus vai fazer na nossa nação brasileira e também no mundo, né? Então, por essa razão, ele entende que nós estamos debaixo dessa janela profética, né, para esse grande avivamento. Então, dentro desse conhecimento que ele trouxe, né, e aí eu te aconselho você depois procurar aí, Pastor Jefferson Neto, põe aí no YouTube, você vai encontrar o canal dele, você vai buscar o vídeo Visão para o Brasil, depois vai ter, logo na sequência, você vai ver lá, vídeo 1, vídeo 2, o legado da Rua Azusa, do avivamento da Rua Azusa. Você vai no YouTube, você vai encontrar esse material. Eu te aconselho você a assistir, porque para você talvez entender muito mais do que eu estou falando, que o que eu vou falar aqui é muito superficial daquilo que o pastor Jefferson compartilha ali, o pastor Diego, eles têm um conhecimento muito maior do que o meu, aliás, eu estou aprendendo com eles, né? E aí você vai poder ter essa dimensão que nós estamos tendo aqui. Então, quando nós assistimos esse vídeo, nós vimos o quanto nós estávamos linkados, aquilo que Deus estava fazendo aqui, está fazendo lá em Boston, depois a gente teve conhecimento de Deus fazendo em outros lugares do Brasil, em outras nações, né? E uma outra coisa interessante é que por que a gente entende que nós estamos dentro de uma janela profética? Escute isso aqui é muito interessante, depois você lá nos vídeos do pastor Jefferson, você vai poder entender isso melhor. Mas olha que coisa interessante, né? Bom, primeiro que a gente lembra que todo avivamento precede uma crise, né? Então, antes de que haja um grande avivamento, geralmente existe uma crise. Nós estamos numa crise, que é a pandemia do coronavírus, né? Então a gente é mais um apontamento de que estamos diante de um tempo que realmente Deus pode cumprir este avivamento nesse tempo. E aí ele traz dois dados muito interessantes. Vocês sabem, pelo menos, não sei se você crê nisso, mas o nosso ministério crê assim, muitos creem assim, que Israel, ele é o relógio de Deus, né? E se Israel é o relógio de Deus, quando a gente fala, quando a figueira, né, estiver já pronta para dar seu fruto, né, essa figueira ali é Israel, então não dá para desconsiderar as coisas, né, que acontecem em Israel. E Israel, este ano, na Páscoa, né, e no Pentecostes, está acontecendo uma semelhança muito tremenda que não dá, pelo menos eu, amados, você que está me assistindo, que é pastor, que é de outro ministério, eu quero dizer para você primeiro que sim, isso é uma crença nossa, do nosso ministério, isso é algo que a gente está entendendo, tá bom? Você não é obrigado a entender dessa forma, pelo contrário, nós queremos só compartilhar o que nós estamos vivendo, o porquê que nós estamos vivendo. Somos uma igreja séria, somos pastores sérios, e por isso que eu estou gravando essa live, principalmente para quem me conhece, porque a gente quer que você entenda o porquê que nós estamos tendo, né, esse discernimento e o porquê que a gente quer que você se envolva neste evento para você alcançar também e proclamar esse avivamento conosco. Então, dentro desse conceito, olha só que coisa tremenda.
na Páscoa do Êxodo, né, todos estavam dentro de casa para guardar ali, né, a passagem, né, do anjo da morte. Então, todos estavam em casa. Na Páscoa de 2020, todo Israel, isso é fato, e não só Israel, mas várias nações, como a nossa brasileira, estava em isolamento social, e os crentes, a igreja em todo o mundo, muitos estavam em casa na Páscoa judaica, que no nosso calendário, né, tá passando um carro de som aqui, aleluia, que na Páscoa deste ano, né, no calendário nosso, a Páscoa judaica caiu no dia 9 de abril. Olha só que coisa tremenda. E qual foi o dia que a nuvem da glória foi liberada sobre a rua Azusa? Exatamente em um dia 9 de abril. Pode buscar aí na internet, buscar a história, que você vai ver que isso é fato. Tá bom? Então, há uma semelhança muito grande. A outra semelhança com a Páscoa do Êxodo. Quando houve a Páscoa, tinha um anjo da morte rondando, né, o Egito para que aniquilasse os primogênitos egípcios. Em 2020, na Páscoa de 2020, nós temos um vírus circulando no mundo, matando muitas pessoas. Então, será que é só uma coincidência? Será que isso sei lá, eu não vejo dessa forma. Desde o Êxodo, as Páscoas que foram comemoradas pelos judeus é a única Páscoa, ou é a primeira Páscoa de toda a história, desde o Êxodo, que se assemelha tipologicamente com a Páscoa do Êxodo. Será que é por um acaso? Para mim, não é. Quando a Páscoa termina, o anjo da morte é aniquilado, Israel vai peregrinando 50 dias para a Terra Prometida, para a conquista da liberdade, até que eles chegam no pé do Monte Sinai, e ali tem um encontro com Deus, porque Moisés vai para o monte e lá ele tem um encontro com a nuvem da glória de Deus, 50 dias depois. Será que isso não quer dizer nada? Eu creio que a partir de semana que vem a gente vai falar sobre isso. A igreja voltará com seus cultos presenciais em nome de Jesus. E nós vamos à semelhança, assim como eles saíram peregrinando, né, para uma conquista de liberdade. Nós, a igreja do Senhor, aleluia, vamos estar voltando com os cultos presenciais, aleluia, para que possamos viver um grande mover de avivamento na nossa nação, aleluia. Você recebe isso em nome de Jesus? Pois bem. Aí, olha só que coisa interessante. Depois, como eu vou lá para o Pentecostes agora, o que Jesus fala nos últimos dias, falando com os seus discípulos antes de ir para os céus? Ele diz o que lá no capítulo 1 de Atos? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Deus estava falando sobre a profecia, né, de Atos 2, aliás, de Joel capítulo 2. Né? Então, ele fala, fique em Jerusalém. Os discípulos, apóstolos, atendem o pedido, versículo 14, você vai ler isso, e a Bíblia diz que eles voltam para Jerusalém, versículo 12 a 14 vai falar isso, e eles, chegando lá, estavam na expectativa, perseverando em oração, aguardando a promessa do Pai. E aí, a semelhança também do Pentecostes de Atos 2, também desde o Pentecostes de Atos 2, esta é a única festa de Pentecostes que os judeus vão celebrar, que desde o Pentecostes a igreja também está em casa, né? Fazendo uma semelhança quando todos ficaram em Jerusalém na casa, no templo ali, aguardando a promessa do Pai. Bom, diante desses apontamentos, nós entendemos que realmente Deus está liberando, né, esta unção de avivamento, essa nuvem de glória sobre a igreja. E aí, queridos, nós então começamos a experimentar desse avivamento aqui na igreja. E quando eu tive acesso a esses materiais,
eu percebi, eu discerni que Deus estava nos conectando com o pastor Jefferson, com o pastor Diego, e aí nós entendemos que tínhamos que fazer contato. Eu fiz o contato pelo Facebook da igreja deles, testemunhando o que Deus estava fazendo. Por quê? Porque nós começamos aqui a experimentar esse avivamento, coisas extraordinárias acontecendo nas casas, e a gente viu a precisão de Deus na mensagem que a gente pregou, tanto a pastora, né, falando sobre não é só ficar em casa no dia 22 de março, eu pregando no dia 5 de abril, falando que não era só aliás, sobre qual era o caminho, né, para nós experimentarmos esse verdadeiro avivamento, sem que nós conhecêssemos os pastores lá de Boston e o material deles. Então, nós vimos uma semelhança muito grande. Daí a gente começou a discernir que realmente Deus estava nos conectando e que realmente estamos num tempo profético, e Deus quer levantar igrejas, pastores, para se unir, para que esse avivamento seja espalhado sobre a nossa nação, sobre o Brasil. Aleluia! E nós estamos dentro disso. E nós tivemos o privilégio de conhecer os pastores Jefferson e Diego. Eles fizeram contato comigo, ficaram impactados com a confirmação, e Deus nos conectou com esses pastores e tem sido uma bênção desde já. E aí, amados, eu quero nesse momento falar de testemunhos. Aí até vou falar com a pastora aqui, se ela lembrar de algum testemunho também, que ela possa nos falar também, né, sobre isso, né? Se ela lembrar de algum testemunho, o que começou a acontecer no nosso ministério? Diante desse mover de avivamento, diante das células em casa, as nossas famílias começaram a experimentar de um renovo muito grande, tanto nas células, quanto também através dos nossos cultos, das nossas lives. E Deus começou a fazer coisas extraordinárias assim para nós, né? Já somos uma igreja pentecostal, já somos uma igreja que buscamos o Espírito Santo, mas realmente Deus tem feito coisas assim, tremendas nesse tempo de pandemia, nas casas. Temos visto muito, ouvido e visto muitos testemunhos, né, acontecerem. E na quinta-feira passada, dia 21 de maio, eu também estive pregando. Nós estamos na série Família, nós estamos pregando sobre o seguinte tema: avivamento nas casas e o coronavírus. E ali Deus liberou também uma porção tremenda do Espírito Santo sobre a vida da igreja, das famílias. E no outro dia foi muitos testemunhos. Então, vou compartilhar aqui rapidamente com vocês alguns testemunhos que estão acontecendo. Nós tivemos uma família que estava assistindo o culto da igreja e disse que na hora, após a pregação em que nós começamos a adorar o Senhor, começamos a profetizar avivamento, liberar unção sobre a vida das pessoas, Deus começou a avivar aquela casa. Foi um mover do Espírito Santo. O sacerdote da casa teve uma visão, ele olhava para a tela do televisor e ele via dois anjos, um de cada lado, de cada lado meu, via na minha cabeça fogo, né, flamejando, e foi um avivamento muito grande lá. Começaram a falar em línguas, começaram a experimentar o poder de Deus. Uma outra irmã disse para mim também que dentro desses dias que estamos buscando avivamento, uma irmã falou que ela tinha sido batizada no Espírito Santo num programa que a gente tem aqui, que a gente chama de Renovo, que é um retiro espiritual. Ela tinha sido batizada no Espírito Santo e nunca mais falou em línguas. E, de repente, ela, desse mover, buscando conosco nos cultos, eu sempre faço uma oração aqui para as ovelhas, e, de repente, ela começou a receber uma visitação muito forte do Espírito Santo, e ela disse que começou a falar em línguas de novo, começou a marchar dentro de casa, e Deus começou a fazer esse mover de Deus. Uma outra irmã disse que também, através do culto, de repente Deus começou a tomar o esposo dela, ele começou a pregar a palavra dentro de casa, começou a ser envolvido por um avivamento também. E ela falou também que há muito tempo não falava em línguas e começou ali a orar e clamar sabe, começou a experimentar um renovo. Daqui a pouco ela disse que chorou e falou: Senhor, eu nunca mais falei em línguas, pai, eu quero falar em línguas. E aí, no outro dia, através da oração que a gente fez, quando Deus me usava em línguas ali na oração que ela recebeu, o Espírito Santo visitou ela, ela começou a falar em línguas de novo, começou a ser renovada no Espírito Santo. Deus está derramando assim essa glória, né? Tem uma outra irmã nossa,
do Ministério Profético de Dança da nossa igreja. Ela disse que, pastor, quando o senhor começou a profetizar o avivamento nas casas, ela falou que ela pegou lá aqueles tecidos, né, que as pessoas que dançam profeticamente usam, e ela disse que ela começou a dançar dentro de casa, começou a sentir o poder de Deus. A filha dela, de 13 anos, começou a ser envolvida pelo poder, começou a chorar, sentindo uma presença muito forte do Espírito Santo. Então, são experiências que nós estamos vivendo muito forte, que o Senhor falou comigo: você não pode se calar, você tem que assim como o pastor Jefferson, o pastor Diego e muitos pastores estão compartilhando, que chegou a hora desse avivamento, de nós, a igreja, viver esse tempo de glória, de poder, aleluia. Então, eu não posso me calar do que Deus está fazendo, e é por isso que nós estamos nessa live aqui. A gente quer te entusiasmar, a gente quer te trazer para esse contexto de avivamento, aleluia, aleluia. Então, Deus está fazendo essas coisas. Tem também um outro irmão da nossa igreja, olha que coisa impactante. A esposa me passou um zap e falou assim: pastor, meu esposo está vivendo um tempo de avivamento tão tremendo, ele está recebendo essa unção que o senhor está liberando nos cultos online, e disse que na empresa, o dono da empresa pediu para voltar com os cultos. Olha como que Deus está fazendo. E aí começaram os cultos na empresa, nesse tempo de pandemia, começou os cultos na igreja, na empresa, e aí o patrão estava com uma enfermidade, eles oraram pelo patrão deles, olha só que coisa tremenda, irmãos, e o patrão deles foi curado, aleluia. Olha como que Deus está liberando uma unção para a gente desatar isso, aonde Deus nos levar. Olha que coisa extraordinária. Então eu não estou dizendo apenas para você que nós estamos debaixo de uma nuvem, que a qualquer momento Deus vai derramar algo forte, algo tremendo sobre a igreja, mas eu estou te dizendo que o meu ministério já está experimentando esse grande avivamento do Espírito Santo, aleluia. Que Deus está no controle dessa pandemia, que essa pandemia que está aí, ela tem a permissão de Deus, e Deus tem um propósito, aleluia. Deus tem um propósito, igreja, acorda, desperta. É tempo de mergulharmos no Espírito Santo, aleluia. É tempo de nós estarmos buscando esse avivamento, e quem buscar vai encontrar, aleluia. Eu estou já sentindo aqui, irmão, só falando com vocês, essa glória, essa expectativa. A nossa igreja, nosso ministério está numa expectativa. Eu recebendo hoje mensagem pelo WhatsApp falando: pastor, eu já estou na expectativa de 6 horas da noite de amanhã, porque eu estou doido para ver esse poder sendo derramado, aleluia. Então Deus está se movendo. Aí essa esposa falou que lá na empresa que o esposo está trabalhando, disse que chegou um irmão, um cristão, com transporte para descarregar, e disse que ele chegando, quando eles se encontraram, ele sentiu uma unção tão forte que ele começou a falar em línguas. Gente, isso é muito forte, porque a unção que Deus está derramando não é sobre um prédio, aleluia, é sobre a minha vida, é sobre a tua vida, aleluia. Você está entendendo? A ideia, preste atenção, nós não estamos fazendo isso para promover o nosso ministério. Eu não estou preocupado com a promoção do meu ministério, eu não estou preocupado com a promoção do meu nome, não estou preocupado com isso, mas eu não posso deixar de obedecer o chamado que Deus está fazendo para o nosso ministério, que nós precisamos dividir isso como outros pastores estão dividindo, porque eu repito, não é só aqui na Betel que Deus está fazendo isso, mas nós queremos sim atender o chamado de Deus para dividir isso com você, para espalhar esse poder, esse fogo, porque há uma unção sendo liberada. Porque preste atenção, uma coisa que Deus falou comigo quando eu estava assistindo os vídeos dos pastores, porque ali eles falam, quando vai falar da história do avivamento, dos avivamentos que houve nos séculos passados, ele vai dizer que sempre teve uma conexão. O avivamento de Gales teve alguém que teve contato dos seus ancestrais lá com o avivamento anterior àquele de Gales. Então, Deus falava comigo que dentro desse chamamento que ele teve para o meu ministério também, de ser um propagador desse avivamento, um anunciador, um mensageiro desse avivamento, Deus falava comigo que foi aí que eu tive o interesse de fazer contato com esses pastores, que eu precisava de receber uma unção, né? Por quê? Porque o pastor Jefferson, ele esteve na Rua Azusa há uns 2 meses atrás, e teve uma experiência muito forte com o Espírito Santo ali, com esse chamamento, desse cumprimento, dessa profecia.
E assim que a gente teve contato com o pastor Jefferson, ele liberou essa unção sobre a minha vida da pastora. E amanhã, quando a gente começar às 6 horas, presta atenção, amanhã, se você crê nisso que eu estou falando, se você não crê, amém, só te peço para você respeitar isso, orar por nós, mas se você crê que realmente Deus libera uma unção sobre a vida de um homem, de um profeta de Deus, e essa unção ela é liberada, então se você crê nisso, amanhã, quando começar a celebração do Pentecostes, nosso ministério, através das lives, eu e a pastora vamos juntos impor as mãos e nós vamos liberar esta unção do avivamento da Rua Azusa, porque tem essa conexão desse derramar, e nós vamos liberar sobre a nossa igreja, sobre o nosso ministério, e para quem quiser receber essa unção. Porque Deus nos conectou com alguém que teve contato com aquele ambiente da Rua Azusa, e que, entendendo o chamado de Deus, que havia essa necessidade de estar indo ali e orar naquele lugar e receber essa bênção de Deus. Então, se você crê nisso, amanhã, às 6 horas, no caso, 18 horas da noite, né, nós vamos estar começando a celebração. Então, Deus tem feito essas coisas no nosso ministério. Deus tem derramado. Uma irmã hoje falou para mim, pastor, desde que a gente começou o jejum, porque desde domingo agora passado, nós estamos em 7 dias de jejum. Por quê? Porque dentro disso tudo o Senhor falou comigo assim, põe a igreja 7 dias de jejum na semana da celebração. E aí o Senhor falou comigo em Josué capítulo 3, versículo 5. Olha o que Deus mandou falar para a nossa igreja, e eu compartilho com você. Josué 3,5, quando Deus disse assim, na sua palavra, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia! Eu creio que a partir de amanhã Deus vai liberar algo forte sobre a igreja batista, ou sobre o Ministério Batista Betel e sobre a igreja evangélica brasileira. Eu creio, irmãos, eu creio. Nós vamos proclamar esse avivamento também. Você se une conosco, você vai mergulhar junto conosco, porque nós estamos incendiados. Nós estamos conectados com esse mover de Deus. Também foi lindo hoje, né, amor? Uma irmã da nossa igreja colocou lá no zap da igreja também que o seu filhinho de 3 anos, ele estava com dor de cabeça, com dor na barriga, e ele falou para sua mãe isso. E aí a mãe falou assim, então o que a gente tem que fazer? Ele tem que orar. E aí ele começou a orar sozinho com a mãe, ele começou a orar para Deus curar ele, começou a ministrar. Olha que coisa linda. Eu creio que este mover sobrenatural, essa nuvem de glória, aleluia, vai alcançar as nossas crianças, vai alcançar, olha aqui, ó, vem no meu coração, eu vou profetizar. Eu creio que mulheres grávidas, escute, isso aqui é algo que está vindo no meu espírito. Eu creio que mulheres grávidas, que se estiver assistindo as lives, se estiver entrando nesse movimento de avivamento, o seu bebê dentro do ventre vai se mexer como um sinal de estar recebendo esse avivamento. É meio louco o que eu estou falando, mas é assim mesmo, irmãos. Quando Deus vem, é coisa louca mesmo, a gente às vezes nem entende, pode até às vezes do nosso entendimento, não é verdade? Foge do nosso entendimento, foge. Na Rua Azusa, quando houve o avivamento, os jornais chamavam aqueles crentes malucos, de loucos, né? Lá no dia de Pentecostes, o que acharam? Que eles estavam como? Embriagados, não é verdade? Então, a igreja, presta atenção, a igreja do Senhor, esse avivamento virá e vai vir coisas extraordinárias. Não fique preocupado se alguém vai criticar, se alguém vai falar mal, não fique preocupado, não fique. O que importa é você estar ligado, é você ter convicção de que você está obedecendo ao chamado de Deus. Deixa as pessoas reclamar, deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas te criticar. Eu não estou preocupado com crítica, eu não estou, amados, eu estou apenas obedecendo ao chamado de Deus. E nem todos vão entender, nem todos vão acreditar, e eu não estou preocupado com isso, mas eu quero dividir isso com você. E aí essa mãe disse que depois que ele orou, ela foi com ele, né, por ser uma criança de 3 anos, liberando comandos para ele. E aquela criança parou de sentir dor de cabeça e dor na barriga. E ela disse que hoje ele lembrou, olha que coisa tremenda, ele lembrou a ela que ele estava com dores e orou e Jesus curou ele. Nós temos uma missionária amiga nossa, Paloma, ela na semana passada, na quinta-feira, ela tinha sofrido um incidente em casa, onde uma mesa de mármore caiu em cima das suas pernas,
e esse mármore, quando quebrou nas pernas dela, ela ficou muito debilitada, nesse sentido, dores nas suas coxas, né? Ficou com os nervos bem contraídos, e ela não estava conseguindo ficar em pé direito, não estava conseguindo andar. E ela falou também, pastor, quando o senhor liberou a oração lá no final do culto sobre avivamento nas casas, e que o senhor falou assim, fica todo mundo em pé, para a gente clamar ao Senhor. Pastor, veio uma onda de poder da casa da minha mãe, e aí nós começamos a sentir o poder de Deus. Deus me levantou e de repente o Espírito Santo me tomou, eu comecei a marchar e aquela dor foi embora e eu fui curado daquele incidente, né, das dores que aquele incidente aconteceu comigo. São essas coisas que Deus está fazendo aqui através do nosso ministério. Hoje uma outra ovelha falou assim, pastor, nós estamos vivendo um grande avivamento na nossa casa. E ela disse assim, quando o Senhor ontem, no culto de domingo ontem, o Senhor orou por avivamento de novo nas casas. Pastor, veio como se um vento dentro da nossa casa, se a gente sentiu um impacto de um vento entrando dentro da nossa casa. E nós começamos a sentir a presença de Deus. Aqui eu estou vendo adolescente que não orava orando. Eu estou vendo adolescente buscando o Espírito Santo. Irmãos, estamos vivendo um grande avivamento espiritual. E nós não podemos ficar de fora disso. A igreja não pode ficar de fora disso. Deus está abrindo portas de emprego, olha só. Deus está abrindo portas de emprego em meio à pandemia. Você tem noção do que é isso? É Deus fazendo, é Deus operando, é Deus agindo de uma forma tremenda. Uma outra ovelha falou assim, pastor, desde que começou o jejum, eu oro todo dia para dormir com a minha filha, com a minha filha, aliás. E ela falou que desde que começou o jejum, ela começou a sentir coisas novas, né, algo novo na vida dela. E ela falou que quando foi ontem, ela falou que sentiu vontade de chamar o esposo dela, que não é cristão, para orar com ela. Disse que ele aceitou o desafio de orar ali com ela, e foi um grande mover também. Então Deus está agindo, Deus está operando, Deus está fazendo coisas tremendas. E aí, queridos, preste atenção que eu já estou começando a finalizar para a gente partir já para amanhã, hein? Porque a ideia desta live é te convidar para esses 5 dias de busca de avivamento, e essa live também é para te fundamentar, para você entender o que nós estamos vivendo. E aí, preste atenção no que eu vou te falar agora. Preste atenção. Quando houve a palavra profética, nós aprendemos que se não tiver... Quando Deus libera uma palavra profética, estou tentando melhorar aqui a minha fala, quando Deus libera uma palavra profética, é necessário que a igreja se posicione, que um homem de Deus, uma mulher de Deus, pastores, líderes se posicionem. E eu vou usar alguns textos bíblicos aqui para provar isso para você. Preste atenção. Quando Elias, né, tinha profetizado para que não chovesse em Israel, 3 anos e meio depois, está no capítulo 18 de 1 Reis, Deus fala com Elias assim, Elias, eu vou derramar chuva, eu vou mandar chuva para Israel. Ele libera uma palavra que voltaria a chover. E aí, o que acontece? Elias vai em busca, né, vai de encontro para Acabe para avisar ele que vai chover. Ou seja, ele recebe uma palavra profética de Deus de que iria voltar a chover em Israel. Quando ele entrega, está lá no versículo 42, para Acabe, depois ali do desafio dos profetas de Baal, né, de Azerá, ele chega para Acabe e diz, né, para que ele se preparasse, porque haveria de chover novamente em Israel. E aqui vem a chave, para você entender o que nós estamos falando. Quando a Bíblia diz assim, é claro, ele avisou para Acabe, disse que Acabe foi para casa, mas diz que Elias foi para o Monte Carmelo. E quando ele chega no Monte Carmelo, o que ele faz? Ele vai clamar para que aquela palavra profética ela seja liberada, ela se concretize. Ou seja, Deus liberou a palavra, mas se não tivesse o profeta para clamar, nada aconteceria. E ele vai clamar ali, a Bíblia diz que ele se prostra, coloca a sua cabeça entre as pernas e começa a clamar,
E ele chama o moço dele, né, como a gente conhece, a gente fala muito sobre esse termo, moço do profeta, e fala assim, vai além do mar e vê se você vê alguma coisa. E enquanto ele está orando, ele vai lá, volta, e ele diz, eu não estou vendo nada. E aí o profeta fala para ele, você vai lá durante 7 vezes. Mas a Bíblia diz que enquanto o moço do profeta não viu nada, o que ele fez? Continuou clamando. Até que na 7ª vez ele disse para o profeta, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia! Ou seja, igreja, para você entender o que Deus está fazendo e qual é o chamamento de Deus para nós. Esse tempo que nós estamos vivendo, esta programação que vai ter de quarta a domingo, é exatamente para nós, como igreja do Senhor, estar clamando, estar buscando por esse avivamento, porque se não tiver quem clame, se os profetas, se as profetisas, se os pastores, se a igreja não clamar para que essa profecia de avivamento se cumpra, não vai cumprir. Então tem que haver, Deus já liberou a palavra, Deus já liberou. Quando Deus diz para Pedro assim, ó, o que ligares na terra será ligado no céu, existe uma tradução que diz o seguinte, o que você ligar na terra vai ligar com o que já está ligado no céu. Ou seja, já está ligado, Deus já liberou a palavra de avivamento, Deus já liberou que vai vir uma nuvem, já estamos vendo os sinais que nos apontam, que nos despertam para esse avivamento. O que está faltando? Posicionamento da igreja. E essa pandemia, Deus está posicionando. Há pastores, igrejas que estão ouvindo isto, e estão entendendo e se posicionando e aceitando o chamamento. E nesta noite, Deus quer que você, que ainda não tinha esse entendimento, entenda isso e também se una para ser um mensageiro desse avivamento. Porque temos que clamar. Temos que clamar. Porque eu creio que a igreja clamando, a nuvem virá, a nuvem virá. Eu creio, aleluia, aleluia. E um outro texto, é o próprio texto de Pentecostes. A Bíblia diz que estavam todos reunidos. A Bíblia diz que eles estavam orando, perseverando em oração, clamando, e creio que adorando ao Senhor. Quando a Bíblia diz, lá no capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Ou seja, preste atenção, o pastor William, o Ministério Batista Betel, os pastores que eu estou citando, Jefferson e Diego Neto, nós não estamos dando data para esse derramamento. Isso não cabe a nós. Mas o que cabe a nós é dizer para você o seguinte, se não houver um posicionamento da igreja, esse avivamento não virá, você está entendendo agora? Então, esse evento de quarta até domingo é um posicionamento que nós vamos estar de clamor, ali buscando. Por quê? De repente, aleluia, em qualquer momento, esta nuvem de glória será liberada sobre o Brasil. Aleluia! Você crê nisso? Você crê que essa glória vai ser liberada? Então se posicione, se una conosco. E por que nós vamos estar celebrando Pentecostes? Porque lembra que eu disse para você que eu creio que Israel é o relógio de Deus e que Deus não desconsidera datas e que nós não podemos desconsiderar aquilo que acontece em Israel. Se esse Pentecostes judaico deste ano é o único que se assemelha ao Pentecostes de Atos 2, é muito possível que nós estamos realmente diante de uma janela profética. E aí, amados, eu não estou preocupado se vai ser quarta, se vai ser quinta, se vai ser domingo. Essa não é a minha preocupação, não deve ser a sua preocupação. Talvez nem vai ser esses dias que esse avivamento ainda de muita glória vai ser derramado. Mas talvez seja o tempo do despertamento, o tempo de nós nos posicionarmos para clamarmos. Mas eu creio também que diante desses dias, a gente vai estar adorando, buscando, e de repente, na sua casa, aleluia, aleluia, no nosso ministério, nos ministérios que estiverem se aliançando com essa visão, vai experimentar desse poder. Aleluia. Deus não faz da noite para o dia. Deus não faz da noite para o dia. Houve um tempo. Deus liberou para o profeta que iria chover. Houve um tempo para ele falar para o rei. Houve um tempo para ele chegar ao monte. Houve um tempo para ele orar. Mas chegou o momento da nuvem ser vista.
E houve um tempo depois da nuvem ser vista. Olha que coisa tremenda. Da nuvem ser vista, houve um tempo para que a chuva viesse. Eu já vejo uma grande nuvem, aliás, uma nuvem, né? Fazendo alusão ao texto. Eu já vejo uma nuvem. Eu já vejo uma nuvem. Aleluia. E já ouço um ruído de uma abundante chuva. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Ah, amados, eu estou incendiado, eu estou empolgado, meu ministério está empolgado. Nós aqui, eu, a pastora, as minhas filhas, estamos experimentando um grande avivamento aqui na nossa casa, através das células. Daqui a pouquinho, hoje é dia de célula, toda a família Betel, depois que acabar essa live, vai estar fazendo a célula em família. Você pode reunir a sua família também e fazer um culto doméstico. Aleluia. Vamos buscar, vamos jejuar, porque, né, repito, como diz Josué 3, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Aleluia. Aleluia, eu creio nisso, eu creio. Então, amados, é por isso que cremos. É por isso que cremos. E eu quero deixar mais uma vez claro para você que a nossa live aqui não é dizer para você que vai ser dia tal que vai ter esse derramamento, mas é te dizer que alguma coisa Deus está fazendo. Há uma atmosfera de Deus sendo gerada, né? E aí, como a pastora falou no início, se engravide desse avivamento. Se engravide. Terra. Sabe? Mergulhe, porque só vai experimentar esse avivamento quem realmente mergulhar em Deus, quem realmente buscar a face do Senhor. E uma coisa assim tremenda, para dividir com você. Nessa conexão que Deus fez conosco, os pastores lá de Boston, tanto o pastor Jefferson quanto o pastor Diego, eles vão estar nesta live, né? E aí, como que vai ser a programação? Nós vamos ter 3 horas de celebração, de 6 da noite a 9 da noite. Mas já para você ficar tranquilo, para você não ficar preocupado, poxa, como vai ser isso? É muito tempo, vai ser cansativo, não. Nós vamos ter, no primeiro momento, 20 minutos de adoração, né? Abertura com oração, e dentro desses 20 minutos de início, louvor e adoração. Depois nós vamos ter mais 20 minutos de palavra, tá? Depois desses 20 minutos de palavra, dentro desse contexto de busca de avivamento, nós vamos ter mais 40 minutos de adoração. Aí vai ser 40 minutos de adoração, buscando esse avivamento. Depois nós vamos ter mais 20 minutos de palavra. Serão 3 sessões de 20 minutos de pregação dos pastores. Nós, alguns pastores amigos vão participar, alguns pregadores da igreja, vamos estar nesse mover. E os últimos 35 minutos da live, na verdade 40 minutos, né? Nós vamos ter louvor e adoração, celebração, com intercessão. Aí nós vamos começar durante os últimos 40 minutos de celebração, nós vamos estar intercedendo pelo avivamento e também as palavras que vão ser pregadas nessas 3 sessões de 20 minutos. Nós vamos estar atentos, os intercessores vão estar atentos a esses pedidos, né? Aliás, essa palavra, e em cima das palavras que foram liberadas, nós vamos estar intercedendo também. Tá bom? Então, nós vamos ter, a programação vai funcionar desta forma. O que eu te aconselho? Se ficar muito tempo a gente para você assistir, e você tem que fazer alguma coisa em casa, o que você vai fazer? Mesmo que você tenha que fazer alguma coisa, deixa a televisão ligada na programação. Por quê? Porque a unção que Deus vai estar liberando, ela vai estar também alcançando a sua casa através da live ali ao vivo. Tá certo? E no domingo nós vamos ter 12 horas de ininterrupto, de 9 da manhã a 9 da noite. Aí eu faço o mesmo pedido. Como será um tempo bem intenso, o que você vai fazer? Ou melhor, o que eu te peço para fazer? Se possível, domingo, não assista nada na televisão nesses horários. Ao invés de assistir outro programa, deixa na live. Pelo menos ela vai estar ali, mesmo que você não esteja podendo sentar para assistir. Mas nos momentos que você puder, almoço e outros momentos, você assista, né? E no momento que você não puder assistir, deixa a live rolando dentro da sua casa ali, para que essa unção seja derramada e você seja alimentado também através da palavra, através da adoração, para que esse avivamento alcance a sua vida. Amém? Então,
Eu queria estar falando sobre isso, queria deixar para a pastora que se ela quer falar alguma coisa agora também, né? Ei, meu pastor, Oi. só aguardar um minutinho, a pastora vai fazer um pronunciamentozinho, vai fazer um pronunciamento, vai dar uma palavra, mas o nosso evangelista David já está se ajustando já para poder entrar junto com a gente aqui online ao vivo, ok, meu pastor? Amém. Amém. É bênção. Queridos, no nome de Jesus, eu sei que muitos já estão gerando isso no espírito, Aleluia. porque a gente já vem nessa pegada aí, a gente sabe que o Senhor tem uma promessa muito tremenda sobre o nosso ministério, no que diz respeito ao avivamento. Mas eu quero te incendiar um pouco mais nesta hora para te falar. Não fica de fora. Você que ainda está pensando ou imaginando, não. Começa a entrar nessa nuvem de glória também. Aleluia. Começa a entrar nessa nuvem de glória. É uma janela sendo aberta para que o avivamento ele seja derramado, como há muitos anos a gente vem clamando para que esse derramamento aconteça. Então, no nome de Jesus, que você possa estar ligados nesses dias que se seguem, serão 5 dias do derramar da glória do Senhor. Aleluia. E eu creio que apenas gotas. Vai ser muito bom, eu sei que vai ser muito bom, porque ontem nós já tivemos ali um prenúncio, né? A gente já se reuniu para começar a clamar por esses dias e foi um derramar da glória do Senhor. Foi forte. Foi muito tremendo. Então, o que não está por vir nesses 5 dias e o que não está por vir nos outros dias que se seguem, porque aí já não cabe a nós. Cabe ao nosso Deus, das promessas que Ele tem, do derramar sobre o nosso Brasil, sobre São João de Meriti. Amém? Receba aí no teu espírito. Eu sei, a gente está com esse casal lindão aí, evangelista desde Verônica. Fala aí, meu filho. Glória. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, povo lindo. Aí, deixa eu fazer uma pergunta ao pastor, por que ele está escondendo o jogo, tá? Porque ele falou pouca coisa do que vai acontecer. Não, mas não pode falar muito não, rapaz. Senão, se falar muito também, aí perde a graça. Tem que estar aí. A ideia hoje é aguçar o povo, é incentivar o povo para estar aí nessa celebração conosco. Ei, pastor, o senhor esqueceu de falar com eles de ontem. Ontem a gente foi só orar um pouquinho. A pastora acabou de falar. Acabei de falar, Varão. Se liga, Tá desligado, Varão? Acabei de falar agora, Varão. Porque... Eu acho que a Verônica tá te cutucando aí, tu sentiu foi outro fogo, né? Pode falar. Verônica, esse fogo agora não, por favor. Está suspenso a água porque a gente está em jejum. Tá em nós estamos no jejum. santificando. A gente só liberou o Flávio, mas isso aí também foi só... Só Jesus. É isso, Varão. É só o sangue. Gente, a expectativa está muito grande, muito grande. Glória a Deus. Eu tava esses dias subi para o escritório aqui para tentar fazer um trabalho, eu não consegui. Quando eu cheguei aqui, a glória estava tão grande que eu falei assim, isso vem para cima do plano. Aleluia. Eu quero buscar o Senhor de uma forma intensa, porque eu não posso ficar fora dessa janela. Eu já estou com a porta aberta esperando só o Senhor falar assim, vou pular porque eu quero mergulhar nesse rio. Esse é o verdadeiro rio de Ezequiel que nós vamos experimentar nesses dias. Eu não sei quem está comigo aí, se é isso que você deseja, mas eu ainda não vi no nosso ministério, eu quero ver as crianças falando em mistério, as crianças entregando profecia, as crianças entregando revelação. Eu creio. Ontem, na oração, o Senhor me movia para chamar o Lucas, e eu não estava entendendo. Eu ainda estou um pouco bebê nessa coisa do Senhor falar e eu colocar em prática, né? E eu fiquei ali, Senhor, o que o Senhor está falando? Eu deixei passar. Mas como o Senhor é fiel, ele foi até a Daniele, e a Daniele chegou e falou, o Lucas ainda não... Nós estávamos orando por cada pessoa, mas a gente ainda não orou com o Lucas. E eu falei, Jesus, tu és muito fiel, porque o Senhor falou comigo que era para o Lucas encerrar orando, e já que eu não fiz, o Senhor vai lá e fala com a mãe dele, e a mãe dele vem. É um Deus que louvado seja o nome do Senhor. E ali eu vi uma resposta, e logo depois o pastor falou, as crianças serão avivadas.
E para completar, Aleluia. hoje de manhã, a Juliana fala do Enzo, né? Então, nós vamos ver nossas crianças sendo usadas com Aleluia. autoridade, poder e glória. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Amém. Uma das coisas, pastor, que marcou o ministério do pastor William Simon é que ele trabalhava de uma forma diferente, né? Ele dava oportunidade a todos. Sim, sim, é verdade. Isso é uma coisa que é uma marca muito grande do nosso ministério. Amém. Não só aquelas pessoas, mas na época que as mulheres elas não podiam, ele estava assim, não, elas têm o mesmo valor para o Senhor e vão fazer A Leia percebeu isso. E as crianças, isso assim, é uma coisa muito forte. E a minha oração tem sido justamente essa, Senhor, que as pessoas, ao passarem de frente a este lugar, quando a glória do Senhor estiver ali, que elas sejam curadas. O que me chamou a atenção do relato do pastor Jefferson foi sobre um homem que tinha perdido o seu braço na guerra, né? E há relatos disso, assim, foi bem interessante, que eu fui pesquisar para dentro. E eu creio que Deus vai voltar a fazer isso. Aleluia, esse avivamento. Eu não sei se a Cristina está vendo, O mas a minha Eduardo é o oração primeiro nosso. O Eduardo é o primeiro. Nós vamos ver aquele homem sendo usado pelo Senhor. Eu creio. Aleluia. Eu não sei se a Cristina está ouvindo, se o irmão Jacques está ouvindo, mas a minha oração é que o dos primeiros milagres e maravilhas seja ele voltar a enxergar. Eu creio. Aleluia. Amém, eu também Nesses anos creio. todos nós temos orado por isso e Deus ele é infinitamente maior para operar esses milagres. E assim, eu tenho uma expectativa muito grande do que o Senhor vai fazer nesses dias. E nós vamos viver, né? Aleluia. Esse avivamento que o Senhor tem tanto prometido para a gente, pelo poder da graça dele. Nós estamos Glória a vivendo. Amém? Amém. Amém. Isso é tão tremendo que você falou. É muita coisa que Deus está fazendo, quer ver? Nem eu percebo Muita algumas coisa. Eu coisas. estou chorando só de falar. E aí, você falou aí da marca do nosso ministério ser um ministério que dá oportunidade, né? E é tão tremendo que nós vamos fazer essa celebração do Pentecostes, e 80% das palavras que vão ser ministradas serão das próprias pessoas do ministério, né? Glória a Deus. Líderes de célula que vão estar pregando, eu e a pastora, vocês, né? E então, assim, realmente é uma outra coisa assim, que nos alegra de semelhança, né? Além do nome, né? William, mas também ali a questão Esse nome é meio profético. do ministério, né? Então, assim, é muito tremendo. Eu vou começar a encerrar. Eu vou começar a encerrar porque a gente tem célula em família já. E também para não ficar. Amanhã tem mais. Gente, não esquecer de agradecer ao nosso filhão Flávio. Meu Deus, hoje à tarde estava aqui em casa agradecendo ao Senhor pelas ferramentas que ele um dia falou para o pastor que começaria a mandar ferramentas. E cada ferramenta linda que o Ministério Batista Betel tem. Então, eu glorifico e exalto o nome do Senhor pela vida do Flávio, que está ajudando a gente a romper aqui nessa primeira live. Pois é, um presente de Deus para o nosso ministério, porque vocês que estão nos assistindo, que é de outro ministério, né? O irmão Flávio, ele é um grande presente para o nosso ministério. Um abraço aí para o pastor Francisco também. Sempre alcança mais pessoas. Um abraço aí para o pastor Francisco Basílio. Amém, pastorzão. Tá na live aí? Tá sim. Eu vi. Amém. Pastor Francisco, os pastores que estão aí, não sei se o Ambrósio lá de São Paulo está, pastor Jorge Nascimento, né? Esses pastores eu sabia que estava para assistir a live também. Todos os pastores, se você pastor, está aí na live, dá aí uma partição aí para a gente saber aí, tá bom? E estou me colocando à disposição de vocês, qualquer pastor que está aí na live assistindo, eu me coloco à disposição também para poder abençoar. Olha o nosso glória aí, gente! Dá um glória aí, gente! Tudo que vocês estão vendo aí, essa live, o nosso canal, essa excelência lá a excelência da gravação, né, dos cultos, né? Esse homem de Deus aí, ó, que Deus tem as artes. Chorando de alegria. Então, hoje o Flávio, é verdade. E o Flávio hoje, ele não serve só ao nosso ministério, porque Deus também nos chamou para servir outros ministérios. Aleluia. Eu tenho tido esse privilégio de ser um pastor em uma igreja que tem servido outros ministérios. E está aí o pastor Francisco Basílio, pode confirmar isso. Pastor Jorge Nascimento, pastor Luiz Ambrósio, lá de São Paulo,
A nossa igreja também serve com aquilo que nós podemos. Pastor Osmar, você está assistindo também, pastor Osmar aí da Ministerial, né? Que também tem sido um parceiro, enfim. O Flávio tem sido uma bênção para o reino de Deus. Segura ele na cadeira aí, tá? Né? Deixa eu falar para vocês que estão assistindo a live. Se você entende que realmente Deus está nos chamando para viver este novo tempo de avivamento, se você entende que Deus está nos chamando para ser este mensageiro do avivamento, e olha o que eu vou ler para você. A igreja já conhece esse texto, porque eu preguei sobre esse texto na quinta-feira. Vale a pena, você que está nos assistindo, ainda não está editada a mensagem, mas se você quiser acessar o culto do dia 21 de maio, você vai assistir lá a mensagem que a gente ministrou sobre esse tema, avivamento nas casas e o coronavírus. Vale a pena, porque ali eu falo, por exemplo, que se nós queremos experimentar o avivamento nas nossas casas, é necessário que se restaure o sacerdócio. É muito forte o que Deus fala ali, nessa mensagem. E ela tem todo um contexto para preparação desse derramamento. E olha só que o texto que eu vou ler, porque é para todos que estão me assistindo agora, que foi o texto base da mensagem de quinta-feira. Malaquias 3:1 diz assim, vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Rapidinho, eu vou fazer uma aplicação para a sua vida dentro desse contexto aqui. Olha só, esse texto, ele é um texto profético falando de Jesus e de João Batista. Quando ele diz ali que ele vai enviar o mensageiro para preparar o caminho, ele está falando de João Batista. E quando ele fala do mensageiro da aliança, ele está falando de Jesus. Então, esse é o contexto do texto. Amém? Ok? Então, agora vamos aplicar esse texto para esse mover que nós estamos falando. O nome Malaquias significa meu mensageiro. Então, trazendo para uma aplicação para nossas vidas hoje, para a pastora aparecer também, fazendo uma aplicação desse texto, para você entrar nessa vibe aí com a gente. Veja, o Senhor enviará o meu mensageiro. Quem é este mensageiro hoje para preparar o caminho do avivamento? Quem é? Eu. Sou eu. É você. Amém. Entende? Somos nós. Então, se você entende isso, você vai desatar este avivamento junto conosco. Você vai provocar esse avivamento junto conosco. Ah, vai. Eu tenho certeza. Deus está nos chamando como mensageiros deste tempo para proclamar o avivamento. E aí, amados, eu vi uma conexão dessa palavra profética que Deus me deu com Atos 2, porque olha só, a Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, clamando, buscando pelo avivamento, pelo derramamento do Espírito Santo. Deus falou conosco, estava nos chamando como mensageiros. E aí diz o texto que este mensageiro prepararia o caminho, o que nós vamos estar fazendo e que nós já estamos fazendo, aliás, o que vamos fazer ou continuar fazendo com esse evento do Pentecostes é preparar o caminho. Preparar o caminho para quê, pastor? Para esta nuvem de glória ser derramada sobre a igreja. Aleluia! E Deus está chamando aí você, querido, querida. Você pode dar um glória aí, você pode dar um aleluia aí. Olha! Aleluia! E olha o que diz aqui no texto e o que diz lá em Atos 2. Eles estavam todos reunidos e Deus está nos chamando como mensageiros para preparar o caminho. Por quê? Porque de repente, aleluia! De repente, o fogo da glória vai invadir a nossa vida, as nossas casas, nossos ministérios. Glória a Deus. O que nós precisamos é estar posicionado e obedecer ao chamado profético. Porque em algum momento que nós não sabemos, não nos compete saber. Aleluia! Oh, rabarachara cantaramaná. Reichore cantarabadarabanara chore canto iaha. Ramanare chore canto irai. Charamanaramaná cantarabada show. Porque de repente, aleluia, aleluia, de repente, queridos, esta nuvem de glória que foi prometida vai vir sobre nós, aleluia! Aleluia, aleluia. E aí, olha o que diz mais o texto. De repente ele virá, o Senhor, o Espírito Santo com este poder.
que vocês buscam, olha só, de repente o Senhor que vocês buscam, trazendo aplicação para isso que nós estamos falando, de repente este avivamento, aleluia, que vocês buscam virá. É necessário buscar, Meu né? Deus, é muito forte. Você está entendendo a dimensão do que Deus está falando? Tem que Só para as buscar. pessoas Amados, entenderem, né? independente de apontamentos proféticos, independente disso tudo, se você tem dificuldade até de entender isso, não tem problema. Mas uma coisa que eu tenho certeza que você vai entender, que é bíblico, que nós temos que buscar a face do Senhor. Aleluia. Que nós temos que buscar, então busque esse avivamento, porque Deus vai fazer proezas. Glória a Deus. Aleluia. Olha, se você não entender agora, você vai entender lá na frente, porque Deus vai cumprir. Amém. Sabe por quê? Amém. Porque Deus depende, aliás, depende não, Deus precisa. Preste atenção nisso, Deus precisa somente de um homem, que entenda e se posicione. E eu posso dizer para você, não é só um homem que está crendo, Tem uma igreja. tem uma igreja, Aleluia. Aleluia. não só aqui, não só Isso aqui, aí. mas em vários lugares do mundo. Glória a Deus. E eu digo para você, pastores que estão aqui comigo, há 3 anos eu falo com os pastores dessa cidade. Tive o privilégio de ser o presidente do Conselho de Pastores de São João de Meriti, biênio de 2018 e 2019. Alguns pastores sabem disso, do que eu vou dizer. Há 3 anos eu digo que o Senhor falava comigo que ele vai derramar um grande avivamento na igreja evangélica em Meriti. Que Deus faria um grande avivamento em São João de Meriti e que esse avivamento ia também se espalhar e iria contagiar o Brasil. Ou seja, sabe o que eu estou vendo hoje? Deus fazendo isso e Deus já nos conectando com muitos outros pastores. Amém. E aí eu já falo aí, pastor que está nos assistindo, pastores, se você também está vivendo um tempo como esse, se una comigo. Se una, quem sabe, depois aí dessa quarentena, a gente não se une em um dos nossos ministérios, ou quem sabe a gente faz cada semana em um ministério, pronto, fica assim combinado. A gente escolhe uns sábados aí, cada sábado a gente faz num ministério uma live, fazendo um tempo de busca. Fica aí o desafio para os pastores. Então, amados, vamos nos unir. É tempo de nós nos unir, para que a gente possa viver esse tempo novo de Deus. Amém? Pastor Amém. Francisco Basílio está Glória. dizendo aqui para mim no zap, é desse jeito mesmo. É bênção. Amém? Queridos, já estamos terminando. Faz de novo. Pastor, Oi. Duas considerações aqui rapidinho, antes de eu terminar. Tá. A primeira é que lá no cumprimento de Atos 2, tinham 2 tipos de pessoas. Os que estavam dentro da casa buscando. Debaixo de uma ordenança do Senhor, ficai para que seja revestido. E os que estavam lá fora. Os que Meu estavam Deus! debaixo, Aí, ó, a igreja. Eles entenderam e foram cheios. Quem não estava na vibe, ficou lá pensando que eles estavam bêbados. Ainda falou besteira. Então, o que Deus tem preparado é algo tão grandioso. Aleluias. Não Aleluias. fique fora da casa. Aleluia. Não verdade. fique fora. Não fique fora. E a minha outra, que eu peço até para vocês orarem junto comigo, é que no momento que ligarem para o bombeiro, que ele não tenha outro chamado, porque o bombeiro vai... Para eles serem avivados também. Aí, olha só, que não Amém. tem uma outra ocorrência para eles chegarem aqui e só receber o fogo do Espírito. Porque é algo Aleluia. muito Isso grandioso. aí. Nós Amém. temos orado por isso e Deus vai derramar. Amém? Eu Amém. creio que a unção que vocês receberam e liberaram sobre as nossas vidas, assim como receberam lá do pastor Jefferson, isso vai incendiar as nossas vidas Aleluia. e nós vamos incendiar Meriti. Amém? Amém. Amados, para a pastora orar, e eu encerrando essa live, fazendo essa oração de avivamento, se você, principalmente você que é de outro ministério, se você foi incendiado, se você vai participar conosco todos os dias, ou algum dos dias, não importa, mas se você recebeu de Deus essa palavra, se você quer entrar nesse mover, se você quer ser um mensageiro desse avivamento, o que eu te peço? Compartilhe essa live quando acabar aqui, para outras igrejas, outros pastores, para outros amigos. Vamos incendiar. Amém? Amém. E eu te peço também, divulga também a arte
do evento que tem por tema Celebrando Pentecostes, Avivamento Já. Amém? Aleluia. Vamos em casa aí comigo aí, ó. Você que está em casa assistindo aí, diga assim comigo. Celebrando o Pentecostes. Avivamento Já. Mais uma vez. Celebrando o Pentecostes. Avivamento já. Vai ser Meus bênção. ouvidos foram abertos agora pela Verônica. E amanhã às 18 horas. Aleluia. Se una conosco. Se una conosco. Tá bom? No nome de Jesus. A pastora vai começar orando, eu encerro orando também, reclamando por esse. Aliás, vamos para o seguinte, a pastora... Então, vamos para o seguinte, então. O evangelista David vai orar, encerrando esta live, né? Deixa Deus te usar aí, profeta. Libera aí fogo da glória de Deus aí. Vamos orar? Amém. Pai, nós queremos te exaltar nesta noite, Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Senhor, nós queremos dizer, Pai, a Ti que as nossas Senhor. expectativas, Sim, Pai, Deus. elas foram Pai. depositadas em Ti, Senhor. Aleluia. Porque sabemos que Tu és um Deus que supera as expectativas, Senhor. Pai, que o Teu fogo, a Tua graça, a Tua Aleluia. glória, Pai, inunde, Pai, os lares, Aleluia. Senhor. Pai, que nessa Aleluia. hora, Pai, que cada casa seja Aleluia, alcançada pela Pai. Tua magnificência, Senhor. Aleluia, Pelo Pai. Teu poder, Pai. Senhor, Pai, nos Senhor, aviva e vivifica Aleluia, segundo a Tua Jesus. benignidade, Aleluia. Senhor, Senhor, que haja, Senhor, um reboliço, Pai, Aleluia. sobre cada lar diante da Tua glória, Senhor. Diante, Senhor, do manifestar do Teu poder sobre esses dias, Pai. Senhor, nós queremos dizer, Pai, assim como o pastor já disse, já tem orado, Senhor, nós reivindicamos, Aleluia, Pai, esta Deus. profecia, aonde decanta lá da sul, derrama Pai, queremos ver, Senhor, Pai, o a Teu tua glória fogo, Senhor, fluindo, cairá, Senhor, sobre a nossa cidade, Pai, sobre o Brasil, Senhor, sobre Meriti, Senhor, nós tomamos posse, Aleluia. porque sabemos, Pai, que Tu és um Deus que tem compromisso, Pai, Aleluia. com a Tua palavra, Senhor. E nós vemos que esses dias, Pai, tem sido, Senhor, os dias, Pai, de busca da Tua presença, Aleluia. Senhor, onde as nossas casas, Pai, têm se tornado, Senhor, verdadeiramente, Aleluia. Pai, a Tua casa. Senhor, nós abrimos, Senhor, nesta hora, Pai, as nossas casas, os nossos Assim, corações, Deus. Pai, para receber do Teu fogo, do Teu poder, da Tua glória, Aleluia. Senhor. Pai, que as curas, Senhor, que os prodígios, que a operação de maravilhas, Pai, fluam de Oh, uma Pai, eu forma ligo na sobrenatural, terra, Pai, no Senhor. nome de Jesus, Jamais que eu sei vista que já na está história, ligado no Senhor. céu, Pai, Pai. que a nossa geração, Senhor, que a nossa geração, Pai, que esta geração, que este século, Pai, Aleluia. possa Aleluia, ser Senhor. impactado, Senhor, com a Tua Aleluia. glória. Oh, glória. Que cairá sobre o Brasil e sobre as nações. Aleluia. Porque nós sabemos, Pai, que Tu és um Deus maravilhoso. Te Aleluia. exaltamos, te glorificamos, te Aleluia. bendizemos, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém? Deus Amém. abençoe toda a família Betel, os pastores que estavam assistindo, abençoe todo o povo de Deus e até você que depois dessa live vai estar assistindo, Deus te abençoe, entre Amém. nesse mover conosco, amém? Amém. Amém. Beijo no coração. Beijo. Beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau. E aí, galera? Foi top, né? Desculpa aí os erros de iniciante. Primeira vez que a gente usa essa plataforma, mas acredito que você pode sentir a glória de Deus na sua casa. Eu senti a glória de Deus aqui. Eu quero pedir ao Senhor que restaure cada vez mais, que renove cada vez mais o poder dele sobre a sua vida, tá? Então a gente se encontra amanhã às 18 horas, não esqueça, às 18 horas amanhã, tá? No Ministério Batista Betel, canal do YouTube, na nossa página no Facebook. Fique com Deus, Deus abençoe. Amém.